primeira vez que Júlia viu Andressa foi através das câmeras de segurança do seu apartamento. Era uma noite de terça-feira comum, e ela estava sentada no sofá de veludo cinza da sua cobertura em Pinheiros, com uma taça de vinho tinto na mão e relatórios financeiros espalhados pela mesa de centro. Aos 32 anos, Júlia havia construído um império no mercado imobiliário de luxo, comprando e revendendo propriedades exclusivas para a elite paulistana. Seu sucesso trouxera conforto, mas também inimigos. Nos últimos meses, mensagens anônimas começaram a chegar, cartas deixadas na portaria, e-mails perturbadores, até mesmo flores mortas na porta do seu escritório. "Você vai pagar pelo que fez", dizia a última mensagem, em letras vermelhas que pareciam sangue seco. Foi quando seu advogado insistiu que ela contratasse segurança pessoal. Júlia relutou. Não gostava da ideia de ter alguém observando cada movimento seu, invadindo a privacidade que tanto prezava, mas o medo era real, especialmente depois que descobriram que alguém havia tentado invadir o sistema de alarme do seu prédio. Então ela concordou sob uma condição: queria alguém discreto, profissional, que não fizesse perguntas desnecessárias sobre sua vida pessoal. Andressa Montenegro apareceu na tela do interfone às 8 da manhã de segunda-feira, pontual como um relógio suíço. Júlia estudou a imagem pela câmera antes de atender. A mulher que aguardava do outro lado era impressionante de uma forma que Júlia não esperava. Alta, com ombros largos e postura militar impecável, Andressa usava um terno preto perfeitamente cortado que acentuava sua silhueta. Atlética. Seu cabelo castanho escuro estava preso num coque baixo e rigoroso. Mesmo através da imagem granulada da câmera, Júlia podia ver a intensidade nos olhos castanhos de Andressa, olhos que pareciam avaliar cada ângulo, cada possível ameaça, cada detalhe do ambiente. "Júlia Tavares?" A voz de Andressa pelo interfone era grave, controlada, profissional. "Sou Andressa Montenegro, da Sentinel Security. Estou aqui para nossa reunião das 8 horas. Júlia pressionou o botão para liberar a entrada, seu coração acelerando de uma forma que atribuiu a ansiedade de ter uma estranha entrando em seu espaço. Ela se olhou rapidamente no espelho do hall, cabelos loiros caindo em ondas suaves sobre os ombros, maquiagem leve mas impecável, vestido midi azul marinho que combinava elegância com autoridade. Não havia razão para estar nervosa. Era apenas uma reunião profissional. Quando abriu a porta, Andressa estava ali, ainda mais impressionante pessoalmente. Tinha cerca de 1,75 m, músculos definidos visíveis mesmo sob o terno, e uma presença que preenchia o espaço sem esforço. Mas foi quando seus olhares se encontraram que Júlia sentiu algo mudar no ar. Uma corrente elétrica invisível, uma conexão instantânea e perturbadora que a fez dar um passo atrás. "Senhorita Tavares." Andressa estendeu a mão, seu aperto firme e quente. "É um prazer conhecê-la pessoalmente. Posso entrar?" "Claro, por favor." Júlia se afastou, observando como Andressa entrava no apartamento com movimentos calculados, os olhos já escaneando cada canto, cada janela, cada possível ponto de entrada. Era fascinante e ligeiramente intimidador ver aquela atenção meticulosa em ação. Sentaram-se na sala de estar, e Andressa puxou um tablet da pasta de couro que carregava. "Revisei seu caso. As ameaças começaram há 3 meses, correto? Logo após o leilão da propriedade na Vila Nova Conceição." Júlia assentiu, impressionada. "Você fez sua lição de casa." "Sempre faço." Um leve sorriso tocou os lábios de Andressa, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. "Acredito que as ameaças estejam relacionadas a Rodolfo Mendes, o investidor que perdeu o leilão para você. Ele tem histórico de comportamento agressivo quando contrariado. A polícia também suspeita dele, mas não tem provas suficientes. Então vamos garantir que ele não chegue perto de você enquanto constroem o caso." Andressa inclinou-se para a frente, e Júlia pôde sentir seu perfume, algo amadeirado e fresco, masculino, mas ao mesmo tempo sensual. "Meu trabalho é simples. Estarei com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acompanharei você ao escritório, a reuniões, eventos sociais, qualquer lugar que precise. Tenho um quarto preparado aqui, ou posso ficar no quarto de hóspedes como preferir." A ideia de ter Andressa tão perto, tão constantemente presente, fez algo estranho no estômago de Júlia. "O quarto de hóspedes está bem. Ótimo. Algumas regras básicas. Você não vai a lugar nenhum sem me avisar primeiro.
Não abre a porta para ninguém que eu não tenha aprovado. E se eu disser para você fazer algo durante uma emergência, você obedece sem questionar. Sua vida pode depender disso. Havia autoridade na voz de Andressa que deveria ter irritado Júlia. Ela não gostava de receber ordens de ninguém, mas em vez disso, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Entendido? Uma última coisa. Andressa a encarou com aqueles olhos penetrantes. Meu trabalho requer que eu conheça você, suas rotinas, seus hábitos. Vou precisar fazer perguntas pessoais às vezes. Não é curiosidade, é necessidade profissional. Espero que possa confiar em mim. Confiar em você? Júlia arqueou uma sobrancelha. Acabamos de nos conhecer. Exatamente por isso estou dizendo. A confiança precisa ser construída, e eu pretendo merecê-la. Andressa se levantou, estendendo a mão novamente. Vou buscar minhas coisas. Começo oficialmente amanhã de manhã, mas se precisar de mim antes, aqui está meu número pessoal. Júlia pegou o cartão que Andressa lhe ofereceu, seus dedos roçando brevemente. O toque foi elétrico, e pelo modo como os olhos de Andressa se estreitaram levemente, ela também sentiu. Naquela noite, sozinha no seu quarto, Júlia não conseguiu parar de pensar na sua nova guarda-costas. Havia algo em Andressa que era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera. Uma força contida, uma intensidade silenciosa que prometia proteção, mas também algo mais, algo perigoso e tentador. Júlia se pegou imaginando como seria ter aquelas mãos fortes em outros contextos, aqueles olhos, penetrantes a observando não por dever profissional, mas por desejo. Ela afastou os pensamentos, irritada consigo mesma. Andressa era sua segurança, nada mais. Não havia espaço para fantasias inapropriadas, mas quando finalmente adormeceu, seus sonhos foram preenchidos com imagens de Andressa, seu sorriso raro, suas mãos seguras, a promessa de proteção que parecia se estender muito além do físico. Na manhã seguinte, Andressa chegou às 6 horas, 2 horas antes do habitual despertar de Júlia. O som da campainha a acordou, e ela cambaleou até a porta em seu roupão de seda, cabelos despenteados, ainda sonolenta. Desculpe acordá-la cedo. Andressa não parecia nem um pouco arrependida, carregando 2 malas grandes. Preciso me instalar e fazer uma varredura de segurança antes de começarmos o dia. Júlia a observou enquanto Andressa transformava o quarto de hóspedes em algo que parecia um centro de comando militar. Laptop, monitores mostrando as câmeras de segurança do prédio, equipamento de comunicação. Era eficiente e um pouco assustador perceber o quão seriamente Andressa levava seu trabalho. Café? Júlia ofereceu, precisando fazer algo com as mãos. Adoro café. Andressa sorriu, e dessa vez o sorriso permaneceu, forte e sem açúcar, se possível. Enquanto Júlia preparava o café na cozinha gourmet, podia sentir os olhos de Andressa sobre ela. Não era um olhar invasivo, mas atento, observador. Quando se virou para entregar a xícara, Andressa estava encostada no balcão, os braços cruzados, e havia algo diferente em sua expressão. Posso fazer uma pergunta pessoal? Andressa aceitou o café, seus dedos novamente roçando nos de Júlia. Pensei que ia esperar para construir confiança primeiro. Justo. Andressa tomou um gole, seus olhos nunca deixando os de Júlia. Então, deixe-me começar compartilhando algo sobre mim. Servi 8 anos nas forças especiais antes de entrar na segurança privada. Vi coisas que mudaram como eu vejo o mundo. Uma delas é que a vida é curta demais para não ser honesto sobre quem somos. Havia um peso naquelas palavras que Júlia sentiu ressoar dentro dela. E quem você é, Andressa Montenegro? Alguém que leva seu trabalho muito a sério. Alguém que não falha em proteger o que importa. Andressa pausou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. E alguém que acredita em ser transparente. Então vou dizer agora. Sou lésbica. Se isso for um problema para você, é melhor sabermos agora. O coração de Júlia disparou. Não era um problema. Definitivamente não era um problema. Na verdade, explicava a tensão que ela sentira desde que Andressa aparecera. Aquela atração magnética que tentara ignorar. Mas admitir isso significaria reconhecer verdades sobre si mesma que Júlia havia mantido cuidadosamente enterradas. Não é um problema, ela disse finalmente, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Eu também. Quer dizer, não é algo que costumo falar abertamente, mas eu não sou exatamente hétero. Foi a primeira vez que ela dissera aquilo em voz alta para alguém além de si mesma. Aos 32 anos, Júlia havia tido relacionamentos com homens, alguns até sérios,
mas sempre sentira que algo faltava. Havia aquela atração inexplicável por certas mulheres, aqueles momentos em festas ou reuniões quando seu olhar se demorava um pouco demais, seus pensamentos vagavam para territórios proibidos. Mas no mundo corporativo conservador em que operava, onde imagem era tudo, ela havia aprendido a suprimir, a fingir, a manter aquela parte de si trancada. Andressa a estudou por um longo momento, e Júlia teve a sensação desconcertante de estar sendo vista, realmente vista, talvez pela primeira vez na vida. Obrigada por confiar em mim com isso, Andressa disse suavemente. E só para ser clara, minha orientação sexual não vai interferir no meu profissionalismo. Estou aqui para protegê-la, nada mais. Mas as palavras soaram como uma promessa e um aviso ao mesmo tempo, e Júlia não conseguiu evitar a pontada de decepção que sentiu. Claro que nada mais. O que ela esperava? Que Andressa declarasse atração? Que cruzasse linhas profissionais tão óbvias? Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Andressa era uma sombra constante. No carro, a caminho do escritório, sentada discretamente em reuniões, esperando do lado de fora de restaurantes durante almoços de negócios. Ela era tão profissional que às vezes Júlia quase esquecia que ela estava ali. Quase. Porque em outros momentos, a presença de Andressa era tudo que Júlia conseguia sentir. Quando seus olhares se encontravam pelo espelho retrovisor, quando Andressa colocava uma mão protetora em suas costas ao guiá-la por multidões, quando suas vozes se misturavam em conversas baixas sobre ameaças e precauções. Foi na sexta-feira, uma semana depois de Andressa ter começado, que tudo mudou. Júlia tinha um jantar de negócios no Fasano, um restaurante sofisticado em Jardins. Era uma reunião importante com investidores internacionais, e ela havia escolhido um vestido vermelho que acentuava suas curvas, decote profundo o suficiente para ser interessante sem ser vulgar. Quando saiu do quarto, Andressa estava esperando na sala, vestida em um terno preto impecável. O olhar que Andressa lhe lançou foi breve, mas Júlia o capturou, os olhos percorrendo seu corpo num reconhecimento involuntário antes de Andressa recuperar sua máscara profissional. Você está... O jantar é formal? Foi tudo que ela disse, mas sua voz estava um tom mais grave. Muito. Júlia sentiu uma satisfação perigosa ao ver que havia afetado Andressa. Algum problema? Nenhum. Vamos. O jantar foi longo e tedioso, cheio de conversas corporativas vazias e sorrisos forçados. Júlia se pegou buscando Andressa pelo salão, encontrando-a sempre no mesmo lugar, sentada no bar com vista clara para a mesa, atenta como um falcão. A cada olhar que trocavam, a tensão aumentava, um jogo perigoso de atração não dita, de possibilidades proibidas. Quando o jantar finalmente terminou e eles estavam voltando para o carro, Júlia sentiu uma mão agarrar seu braço. Virou-se para encontrar um homem que reconheceu imediatamente. Rodolfo Mendes, o investidor que havia perdido o leilão para ela, o principal suspeito das ameaças. Júlia, precisamos conversar sobre... Ele começou, mas não terminou. Andressa estava ali em um segundo, colocando-se fisicamente entre eles, sua mão empurrando o peito de Rodolfo com força suficiente para fazê-lo tropeçar para trás. Afaste-se. Agora. Quem diabos você pensa que é? Rodolfo rosnou, mas havia medo em seus olhos. Sua pior escolha se decidir tocar nela novamente. A voz de Andressa era gelo puro, mortal. Júlia, vá para o carro, agora. Pela primeira vez, Júlia obedeceu sem questionar, seu coração martelando enquanto corria para o veículo. Através do vidro, viu Andressa dizer algo baixo para Rodolfo, tão próxima que seus rostos quase se tocavam. O que quer que tenha dito, fez Rodolfo empalidecer antes de recuar rapidamente. Andressa entrou no carro, sua mandíbula ainda tensa de adrenalina e raiva contida. Você está bem? Estou. Você... Júlia tocou o braço de Andressa sem pensar. Obrigada. O toque foi como acender um fósforo num quarto cheio de gasolina. Andressa virou-se para ela e de repente estava tão perto que Júlia podia ver as manchinhas douradas em seus olhos castanhos, podia sentir seu hálito quente no rosto, podia ver o pulso acelerado em seu pescoço. Júlia, Andressa murmurou, e havia tanto naquele único nome, aviso, desejo, conflito, por um momento eterno, ficaram ali, congeladas no espaço entre o profissionalismo e algo muito mais perigoso. Então, Andressa piscou, afastando-se e ligando o motor. Vamos para casa. Mas ambas sabiam que algo havia se quebrado.
Uma barreira havia rachado, e não havia como voltar atrás. O apartamento estava em silêncio quando chegaram. Apenas o som de seus saltos ecoando no mármore enquanto Júlia entrava, seguida de perto por Andressa. A adrenalina do encontro com Rodolfo ainda pulsava nas veias de Júlia, misturada com algo mais quente, mais urgente. A maneira como Andressa havia se colocado entre ela e o perigo, tão feroz e protetora, havia despertado algo que Júlia não conseguia mais ignorar. Você vai ficar bem sozinha enquanto eu verifico o perímetro? Andressa perguntou, já se movendo em direção às janelas para checar as trancas, seu ritual noturno de segurança. Não. A palavra saiu antes que Júlia pudesse censurá-la. Andressa parou, virando-se lentamente. Não quero ficar sozinha esta noite. Os olhos de Andressa se estreitaram, como se tentasse decifrar o significado por trás daquelas palavras. Júlia, sei o que você vai dizer, que é inapropriado, que você é minha segurança, que há linhas que não devemos cruzar. Júlia chutou os saltos, sentindo-se estranhamente livre e temerária. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Desde o momento que entrou pela minha porta, não consigo pensar em mais nada. Você está em choque. Foi uma noite intensa ver Rodolfo tão perto. Não é isso. Júlia se aproximou, cada passo deliberado. Ou talvez seja. Talvez quase ser atacada me faça perceber que tenho passado a vida toda com medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo de admitir o que realmente quero, medo de ser honesta comigo mesma. Mas você disse que a vida é curta demais para não ser honesto sobre quem somos, lembra? Andressa estava encostada na janela agora, sem mais espaço para recuar. Júlia podia ver o conflito em seu rosto. O profissionalismo brigando com algo mais escuro, mais faminto. Meu trabalho é protegê-la. Então me proteja. Júlia estava tão perto agora que podia sentir o calor emanando do corpo de Andressa. Mas não me proteja de você. Não quando é a única coisa que eu quero. Júlia, você não sabe o que está pedindo. A voz de Andressa estava rouca, seus olhos escuros de desejo mal contido. Se começarmos isso, se cruzarmos essa linha, não há volta. Bom, e com isso, Júlia fechou a distância final, suas mãos encontrando o rosto de Andressa, puxando-a para baixo. O beijo foi explosivo. Andressa resistiu por meio segundo antes de ceder completamente, suas mãos agarrando a cintura de Júlia, puxando-a contra seu corpo com uma força que arrancou um gemido da garganta de Júlia. Não havia nada delicado naquele beijo. Era fome pura. Semanas de tensão não resolvida. Atração negada finalmente liberada. Andressa virou Júlia, pressionando-a contra a janela, suas mãos percorrendo as curvas do corpo de Júlia através do tecido fino do vestido. Diga-me para parar, ela murmurou contra os lábios de Júlia, mesmo enquanto suas mãos subiam, encontrando a lateral do seio de Júlia. Diga-me que isso é um erro. Não é um erro. Júlia arqueou-se contra o toque, desesperada por mais. E não quero que você pare. Nunca pare. Andressa gemeu, um som baixo e primitivo, antes de capturar a boca de Júlia novamente. Desta vez, o beijo foi mais profundo, mais possessivo, sua língua explorando, reivindicando. Júlia sentiu suas pernas fraquejarem, mas Andressa a segurou firme, uma coxa musculosa se pressionando entre as pernas de Júlia de uma forma que a fez ofegar. Quarto, Andressa ordenou, e havia autoridade em sua voz que fez algo se apertar no baixo ventre de Júlia. Elas tropeçaram pelo corredor, parando a cada poucos passos para se beijar, para tocar, Andressa pressionando Júlia contra paredes, Júlia puxando o blazer de Andressa, desesperada para sentir pele. Quando finalmente chegaram ao quarto, Andressa pausou, seus olhos percorrendo Júlia com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta e desejada ao mesmo tempo. Você é tão linda, Andressa murmurou, seus dedos encontrando o zíper nas costas do vestido de Júlia. Eu pensei isso no momento que te vi. E cada dia desde então tem sido uma tortura, observando você, protegendo você, mas não podendo tocá-la. O vestido caiu no chão, deixando Júlia apenas em lingerie de renda preta. O olhar de Andressa era fogo puro, percorrendo cada centímetro de pele exposta. Deus, Júlia. Sua vez, Júlia disse, suas mãos indo para os botões da camisa de Andressa. Mas Andressa cobriu suas mãos, parando-a. Tem certeza disso? Porque uma vez que comecemos, não vou querer parar. Não vou querer que seja apenas esta noite. Júlia segurou o rosto de Andressa, forçando-a a manter contato visual. Eu também não quero que seja apenas esta noite. Quero você, Andressa.
Toda você. Foi tudo que Andressa precisava ouvir. Em um movimento fluido, ela tirou a própria camisa, revelando um corpo definido por anos de treinamento militar. Músculos marcados, pele bronzeada, algumas cicatrizes que contavam histórias que Júlia queria conhecer. Era a coisa mais linda e intimidadora que ela já havia visto. Andressa a guiou para a cama, deitando Júlia suavemente antes de se posicionar sobre ela, seu peso delicioso e seguro. Eu vou cuidar de você, ela prometeu, seus lábios trilhando um caminho pelo pescoço de Júlia, pela clavícula, descendo. Vou fazer você se sentir tão boa. E ela cumpriu. As mãos de Andressa eram simultaneamente fortes e gentis, explorando cada curva, cada ponto sensível, aprendendo o corpo de Júlia como se fosse um mapa que ela estava determinada a memorizar. Quando sua boca encontrou o seio de Júlia através da renda, Júlia arqueou da cama com um gemido que ela não conseguiu conter. Tão responsiva, Andressa murmurou apreciativamente, suas mãos removendo o sutiã para ter acesso completo. Sua língua circulou um mamilo endurecido, provocando, enquanto sua mão massageava o outro seio. Gosto disso. Gosto de ver você se desfazer para mim. Júlia estava perdendo o controle de uma forma que nunca havia experimentado. Cada toque de Andressa era elétrico. Cada beijo incendiava sua pele. Ela havia estado com homens antes. Havia tido orgasmos mecânicos que cumpriam sua função. Mas isso era completamente diferente. Andressa parecia conhecer seu corpo melhor do que ela mesma, tocando exatamente onde ela precisava, criando uma tensão que crescia e crescia até ser quase insuportável. Andressa, por favor, ela implorou, sem nem saber exatamente o que estava pedindo, só sabendo que precisava de mais. Eu sei, amor, Andressa murmurou contra sua pele, suas mãos descendo pela barriga de Júlia, seus dedos brincando com o elástico da calcinha. Vou te dar o que você precisa. Quando os dedos de Andressa finalmente a tocaram onde ela mais queria, Júlia pensou que fosse explodir. O toque era perfeito, firme, mas gentil. Exatamente a pressão certa, o ritmo certo. Andressa a observava enquanto a tocava, seus olhos escuros de desejo, mas também cheios de algo mais ternura, cuidado, uma conexão que ia muito além do físico. Você é tão molhada para mim, Andressa disse, sua voz rouca. Tão pronta. Posso... Sim, Deus, sim. Andressa a penetrou lentamente, permitindo que Júlia se ajustasse, seus olhos nunca deixando o rosto de Júlia, lendo cada expressão, cada suspiro. Quando começou a se mover, estabelecendo um ritmo que tinha Júlia se contorcendo embaixo dela, incapaz de fazer mais nada além de sentir, Júlia soube que estava perdida. Perdida naquela mulher, naquele momento, naquela sensação de estar completamente possuída e completamente segura ao mesmo tempo. O orgasmo construiu como uma onda, crescendo e crescendo até que Júlia pensou que não conseguiria aguentar mais. E então Andressa inclinou sua cabeça, seus lábios encontrando os de Júlia em um beijo profundo e desesperado. E Júlia se quebrou. O prazer a inundou em ondas, tão intenso que ela gritou contra a boca de Andressa, suas unhas cravando nos ombros musculosos, seu corpo se arqueando da cama, enquanto convulsionava. Andressa a segurou através de tudo, murmurando palavras suaves em seu ouvido, seus movimentos se suavizando, mas não parando, prolongando o prazer até que Júlia estava tremendo, hipersensível, completamente gasta. Meu Deus! Júlia ofegou quando finalmente conseguiu falar novamente. Isso foi apenas o começo, Andressa prometeu, um sorriso malicioso tocando seus lábios. Espero que você não tenha planos para esta noite, porque não terminei com você ainda. E ela não havia. Andressa a tocou, a beijou, a saboreou até que Júlia perdeu a conta de quantas vezes havia chegado ao clímax. Até que o mundo se reduziu apenas a elas duas, seus corpos entrelaçados, seus gemidos se misturando na escuridão. Nas primeiras horas da manhã, Júlia finalmente tomou a iniciativa, empurrando Andressa de costas e explorando aquele corpo glorioso com mãos e boca, determinada a dar tanto quanto havia recebido. Andressa era surpreendentemente vulnerável sob ela, seus suspiros e gemidos quebrando aquela armadura profissional de formas lindas. Quando Júlia finalmente a fez gozar, vendo aquele rosto geralmente tão controlado se contorcer em êxtase puro, sentiu uma sensação de poder e ternura tão intensa que quase doía. Eventualmente, exaustas e saciadas, elas desabaram lado a lado, membros entrelaçados,
batimentos cardíacos finalmente desacelerando. Andressa puxou o cobertor sobre elas, beijando o topo da cabeça de Júlia. Não me arrependo, Júlia murmurou sonolenta, caso você esteja se perguntando. Eu também não. Andressa a puxou mais perto, protetora mesmo agora. Mas as coisas vão ficar complicadas. Meu trabalho, seu trabalho, as pessoas vão falar. Não me importo. E Júlia realmente não se importava. Pela primeira vez na vida, ela havia sido completamente honesta sobre o que queria. Havia se permitido sentir sem medo ou vergonha. E nada nunca sentiria tão certo quanto estar nos braços de Andressa. Vamos descobrir juntas. Juntas, Andressa ecoou. E naquela palavra estava uma promessa de mais do que apenas esta noite, mais do que apenas atração física. Era o começo de algo real, algo que ambas estavam dispostas a lutar para proteger. Mas enquanto adormeciam, nenhuma delas sabia dos desafios que viriam, das linhas que teriam que navegar entre o pessoal e o profissional, dos julgamentos que enfrentariam, das escolhas impossíveis que teriam que fazer. Tudo o que sabiam naquele momento era que haviam encontrado algo raro e precioso, e não iriam desistir sem lutar. O amanhecer trouxe realidade. Júlia acordou com o som do telefone de Andressa vibrando insistentemente no criado mudo. Andressa resmungou, alcançando o aparelho sem abrir os olhos, seu outro braço apertando a cintura de Júlia possessivamente. Montenegro! Ela atendeu, sua voz rouca de sono. Então sua postura mudou completamente, o corpo ficando rígido. Quando? Entendo. Estaremos lá em 20 minutos. O que foi? Júlia se sentou, preocupação tomando conta dela ao ver a expressão sombria de Andressa. Rodolfo Mendes foi encontrado morto esta manhã. Aparente suicídio. Andressa se levantou, já entrando em modo profissional, enquanto procurava suas roupas. A polícia quer nos ouvir, considerando o incidente de ontem à noite. O coração de Júlia afundou. Você acha que ele realmente se matou? Não sei. Andressa voltou para a cama, agachando-se ao lado de Júlia, suas mãos encontrando as dela. Mas significa que as ameaças podem ter acabado, ou podem estar apenas começando. Até sabermos com certeza, não baixamos a guarda. Júlia assentiu, mas suas preocupações não eram apenas sobre segurança física. E quanto a nós? A polícia vai fazer perguntas. Nosso relacionamento vai complicar as coisas. Provavelmente. Andressa beijou seus dedos, um gesto surpreendentemente terno. Mas eu disse que não me arrependo, e falei sério. Vamos lidar com o que vier juntas. A menos que você tenha mudado de ideia na luz do dia? Não. Júlia puxou Andressa para um beijo longo e profundo, querendo reafirmar o que haviam começado. Não mudei de ideia, só estou assustada. Eu sei, eu também. Andressa encostou a testa na dela. Mas tenho medo de coisas que valem a pena. A delegacia era um lugar frio e impessoal, cheirando a café velho e papelada. Sentadas em salas de interrogatório separadas, Júlia e Andressa deram seus depoimentos sobre o encontro com Rodolfo. Júlia foi honesta sobre tudo. O leilão, as ameaças, o incidente na noite anterior. Mas quando o detetive perguntou sobre sua relação com Andressa, ela hesitou. Ela é minha segurança pessoal, Júlia disse cuidadosamente. Era verdade, tecnicamente. O detetive, um homem de meia idade com olhos cansados, a estudou. E nada mais? Testemunhas no restaurante mencionaram que vocês pareciam próximas. Júlia sentiu seu rosto esquentar. Andressa leva seu trabalho muito a sério. Se parecíamos próximas, é porque ela é excelente no que faz. Era uma mentira, mas uma necessária. Admitir seu relacionamento agora poderia complicar tudo, especialmente se Rodolfo não havia realmente se suicidado. Júlia esperava que Andressa estivesse dizendo a mesma coisa em sua entrevista. Quando finalmente foram liberadas, horas depois, encontraram-se no estacionamento. Andressa parecia exausta, sombras sob seus olhos. Você disse a eles? Ela perguntou baixinho. Sobre nós? Não. Você? Não. Achei melhor não complicar a investigação. Andressa abriu a porta do carro para Júlia. Mas odeio mentir sobre você. Como se o que temos fosse algo sujo, algo para esconder. Eu sei. Júlia tocou seu braço. Mas é só até eles fecharem o caso. Depois disso, não escondo mais. Havia determinação na voz de Andressa. Não importa quem pense o quê. As semanas seguintes foram uma mistura estranha de normalidade pública e intimidade privada crescente. Durante o dia, mantinham uma fachada profissional. Andressa era a segurança dedicada, Júlia a cliente.
Mas à noite, quando as portas se fechavam e o mundo exterior desaparecia, elas eram apenas duas mulheres se apaixonando de formas que aterrorizavam e emocionavam ambas. Andressa era diferente de qualquer pessoa que Júlia havia conhecido. Havia uma profundidade nela, camadas que se revelavam gradualmente. Nas noites que passavam acordadas, Andressa compartilhou histórias de sua época no serviço militar, missões que deram errado, companheiros perdidos, os demônios que ainda a assombravam em pesadelos. "Por que você saiu?" Júlia perguntou uma noite, traçando as cicatrizes no ombro de Andressa com dedos suaves. "Vi coisas demais. Fiz coisas demais." A voz de Andressa estava distante, perdida em memórias. "Chega um ponto em que você não reconhece mais a pessoa no espelho. Precisei sair antes de me perder completamente. E você se encontrou?" Andressa virou-se, seus olhos encontrando os de Júlia, com uma intensidade que ainda a fazia estremecer. "Estou começando a estar com você. Me faz sentir humana novamente. Me faz lembrar que ainda há coisas bonitas no mundo, coisas que valem a pena proteger não por dever, mas porque você escolhe." Foram momentos assim, vulnerabilidades compartilhadas, verdades sussurradas na escuridão, que transformaram a atração em algo mais profundo. Júlia percebeu que estava caindo de cabeça, e a queda era aterrorizante e exaltante ao mesmo tempo, mas a realidade não podia ser ignorada para sempre. Foi um mês depois da morte de Rodolfo que a investigação foi oficialmente fechada como suicídio. As ameaças haviam parado completamente, confirmando que ele havia sido o responsável. Júlia deveria estar aliviada, mas tudo em que conseguia pensar era no que isso significava para ela e Andressa. "Não precisa mais de mim", Andressa disse naquela noite, sua voz cuidadosamente neutra enquanto embalava seus pertences. "Não profissionalmente, pelo menos. A ameaça acabou." Júlia observou do batente da porta, seu coração apertando. "E se eu ainda precisar de você?" Andressa pausou, suas costas para Júlia. "Júlia, não profissionalmente." Júlia se aproximou, suas mãos encontrando os ombros tensos de Andressa. "Pessoalmente, porque me apaixonei por você, e a ideia de você não estar aqui toda manhã, todo dia, toda noite, não consigo suportar." Andressa se virou tão rápido que Júlia quase perdeu o equilíbrio. "Você está dizendo..." "Estou dizendo que te amo." E dizê-lo em voz alta, admitir finalmente aquela verdade que vinha crescendo em seu peito, foi libertador. "Sei que é rápido, sei que é complicado, mas te amo, Andressa Montenegro, e não quero que vá embora." As mãos de Andressa encontraram o rosto de Júlia, tremendo ligeiramente. "Eu também te amo. Tem me matado fingir que isso é só trabalho, que você é só uma cliente, quando tudo que eu quero é gritar para o mundo que você é minha. Então me faça sua, de verdade, sem esconder, sem mentir." O beijo que compartilharam foi diferente de todos os outros. Não era apenas desejo, mas promessa. Uma promessa de construir algo real juntas, independentemente dos obstáculos. Mas transformar promessas em realidade provou ser mais difícil do que qualquer uma delas imaginou. O mundo corporativo conservador em que Júlia operava não estava pronto para uma CEO lésbica em um relacionamento aberto, e a comunidade de segurança privada, onde Andressa trabalhava, tinha suas próprias opiniões sobre relacionamentos com clientes. A primeira bomba veio uma semana depois, quando Júlia estava em uma reunião com investidores para seu próximo grande projeto, um complexo residencial de luxo que representaria o maior negócio de sua carreira. Ela havia trabalhado meses naquela proposta, garantindo o terreno perfeito, desenvolvendo projetos deslumbrantes, e finalmente tinha todos os investidores principais na mesa. "Senhora Tavares", começou um dos investidores, um homem de 60 e tantos anos com um paletó caríssimo e uma expressão desaprovadora. "Antes de prosseguirmos, preciso abordar algumas preocupações que surgiram." O estômago de Júlia afundou. "Que tipo de preocupações?" "Chegaram ao nosso conhecimento certos aspectos da sua vida pessoal, seu relacionamento com sua ex-guarda-costas." Ele disse as palavras como se fossem algo sujo. "Compreenda, não temos nada contra escolhas de estilo de vida alternativas, mas nossos clientes-alvo são famílias tradicionais. Não temos certeza se sua imagem se alinha com a marca que estamos tentando construir." Júlia sentiu a raiva ferver em suas veias. "Com todo respeito, minha vida pessoal não tem relevância para minha capacidade de entregar projetos imobiliários excepcionais. Meu histórico fala por si. Seu histórico quando você era discreta,
Outro investidor se juntou. Mas agora, com você e essa mulher sendo vistas publicamente, jantando juntas, participando de eventos, está causando conversas. E conversas são ruins para negócios. Então vocês estão dizendo que ou eu escondo quem amo, ou perco este projeto. A voz de Júlia estava perigosamente calma. Estamos dizendo que imagem é importante. E você precisa decidir o que é mais importante para você. Sua carreira ou seu relacionamento. Júlia se levantou, reunindo seus documentos com mãos que tremiam de raiva contida. Então deixem-me facilitar essa decisão para vocês. Não vou esconder quem sou. Não vou fingir envergonhar-me da mulher que amo. E definitivamente não vou trabalhar com pessoas que acham que minha orientação sexual é mais importante que meu talento. Este negócio está cancelado. Ela saiu antes que eles pudessem responder, mantendo a cabeça erguida até chegar ao elevador. Só quando as portas se fecharam e ela estava sozinha, é que permitiu que as lágrimas caíssem. Acabara de jogar fora meses de trabalho, milhões em potencial receita, possivelmente sua reputação inteira na indústria. E tudo porque se recusou a negar Andressa. Andressa estava esperando no carro, como sempre, mas quando Júlia entrou e ela viu as lágrimas, sua expressão se transformou em preocupação intensa. O que aconteceu? Perdi o negócio. A voz de Júlia quebrou. Por nossa causa. Por mim não estar disposta a esconder você. Júlia! Andressa alcançou para ela, mas Júlia afastou sua mão. Não diga que sente muito. Não diga que não vale a pena. Porque escolhi você. Sempre vou escolher você. Ela enxugou as lágrimas com raiva. Preciso de um momento para processar que minha carreira pode estar acabada. Andressa dirigiu em silêncio até o apartamento, dando a Júlia o espaço que ela precisava. Mas quando chegaram em casa, ela não deixou Júlia se retirar. Sua carreira não está acabada. Você é brilhante, talentosa, e qualquer investidor que não consiga ver além da sua orientação sexual é um idiota que não merece trabalhar com você. Palavras bonitas, mas a realidade é que neste mundo, ser lésbica ainda é visto como uma responsabilidade. Júlia desabou no sofá, sentindo-se derrotada de um jeito que nunca havia sentido. Então mudamos a realidade. Andressa se ajoelhou na frente dela, suas mãos encontrando os joelhos de Júlia. Você acha que é a primeira mulher a enfrentar discriminação nesta indústria? A primeira pessoa LGBT+ a ter que lutar mais para provar seu valor? Não é. Mas você tem algo que muitos não têm. Coragem. Coragem de ser autêntica, de defender o que acredita. Não me sinto corajosa. Sinto-me assustada. Coragem não é ausência de medo, amor. É fazer o que é certo apesar do medo. Andressa subiu no sofá, puxando Júlia para seus braços. E vou estar aqui com você em cada passo. Vamos descobrir isso juntas. Elas ficaram assim por um longo tempo. Júlia encontrando conforto no abraço firme de Andressa, na batida constante de seu coração. Eventualmente, a exaustão emocional venceu, e ela adormeceu ali, segura nos braços da mulher que amava, mesmo enquanto o mundo ao redor delas parecia desmoronar. Os dias seguintes foram brutais. A notícia do negócio cancelado se espalhou rapidamente pela indústria, junto com rumores sobre o porquê. O telefone de Júlia, que costumava tocar constantemente com oportunidades de negócio, ficou preocupantemente silencioso. Clientes antigos de repente estavam muito ocupados para reuniões. Parcerias que ela pensava serem sólidas começaram a se desfazer. Pior ainda, a mídia pegou a história. Não os veículos respeitáveis, mas blogs de fofoca e redes sociais que de repente estavam fascinados pela CEO milionária e sua guarda-costas lésbica. Fotos delas juntas, jantando, andando de mãos dadas, um beijo roubado em frente ao prédio. Apareceram em todo lugar. Os comentários eram vitriol puro. Metade criticando Júlia por fazer sua orientação sexual, sua personalidade inteira. A outra metade acusando-a de tudo desde apropriação até perversão. Não leia isso, Andressa disse firmemente, tirando o telefone da mão de Júlia quando a encontrou rolando obsessivamente pelos comentários às 3 da manhã. Essas pessoas não te conhecem. Suas opiniões não importam. Mas importam para meus clientes, para meus investidores, para minha carreira. Júlia estava dangerosa perto de um colapso completo. Talvez aqueles investidores estivessem certos. Talvez eu deva ter sido mais discreta. Você não acredita nisso. Não sei mais no que acredito. Júlia explodiu, todo o estresse e frustração finalmente transbordando.
Trabalhei anos para construir minha empresa, minha reputação, e agora está tudo caindo aos pedaços porque não consigo manter minha vida pessoal privada. Nossa vida pessoal. Andressa corrigiu suavemente. E se ter me escolhido é algo que você se arrepende? Não. Júlia pegou as mãos de Andressa, desesperada para fazê-la entender. Não, eu não me arrependo de você. Nunca poderia. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Só estou assustada. Assustada de perder tudo. Assustada que não seja forte o suficiente para lidar com isso. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Andressa a puxou para um abraço apertado. E você não está sozinha nisto. Estamos juntas, lembra? Para melhor ou pior. Para melhor ou pior. Júlia ecoou, permitindo-se encontrar força naquelas palavras. Mas o universo não havia terminado de testá-las. 2 dias depois, Andressa recebeu uma ligação de seu chefe na Sentinel Security. Ela atendeu em viva voz, despreocupada, sem imaginar o que estava por vir. Montenegro, precisamos conversar sobre o caso Tavares. A voz de seu chefe era fria, profissional. Tenho recebido ligações. Parece que você cruzou algumas linhas com a cliente. O sangue de Andressa gelou. Senhor, eu posso explicar. Você se envolveu romanticamente com uma cliente sob sua proteção. Isso é uma violação direta do protocolo. Não importa quando o relacionamento começou oficialmente. Havia decepção em sua voz. Andressa, você é uma das minhas melhores agentes. Mas isso coloca em risco a reputação de toda a empresa. Estou terminando o seu contrato. Efetivo imediatamente. Senhor, por favor. Júlia e eu é real. Não foi algo que eu planejei. Não importa se foi planejado. Aconteceu sob seu dever profissional. E isso é inaceitável. Sinto muito, Andressa. Mas a decisão está tomada. Envie seu relatório final e seus equipamentos até o fim da semana. A ligação encerrou. Andressa ficou ali, segurando o telefone, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob ela. Sua carreira, tudo o que ela havia construído depois de deixar o serviço militar, sua identidade, seu propósito, acabou. Júlia a observava com horror crescente. Andressa. Acabei de perder meu emprego. Andressa disse as palavras mecanicamente, ainda processando. Por sua causa. Pelo que temos. Não. 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 Júlia estava ao lado dela em segundos. Vamos corrigir isso. Vou ligar para seu chefe. Vou explicar que foi tudo minha culpa. Não foi sua culpa. Foi minha escolha. Andressa finalmente focou em Júlia. E havia algo quebrado em seus olhos que fez o coração de Júlia doer. Eu sabia as regras. Quebrei-as de qualquer forma. Por mim. Você perdeu seu emprego por mim. Por nós. Andressa corrigiu, mas sua voz estava vazia. E se tivesse que escolher novamente, faria o mesmo. Mas não vou mentir e dizer que não dói. Aquele trabalho era quem eu era. Júlia segurou o rosto de Andressa entre suas mãos, forçando-a a olhar para ela. Não. Aquele trabalho é o que você fazia. Quem você é está aqui. Ela colocou a mão sobre o coração de Andressa. É a mulher que me protegeu, que me amou, que teve coragem de ser honesta mesmo quando o mundo todo dizia para mentir. E vamos superar isso, juntas. Te prometo. Andressa se agarrou a Júlia, e pela primeira vez desde que se conheceram, Júlia a sentiu realmente tremer. Estou assustada, Andressa sussurrou. Não sei quem sou sem aquele trabalho. Então vamos descobrir juntas. Júlia segurou-a mais firme. Da mesma forma que vamos reconstruir minha carreira, vamos descobrir o que vem a seguir para você. Porque não desistimos de nós. Naquela noite, enroscadas na cama, ambas lidando com a queda de seus mundos cuidadosamente construídos, fizeram amor com uma intensidade desesperada, se agarrando uma à outra, como se fossem o único ponto sólido num mundo desmoronando. E talvez fosse exatamente isso que precisavam entender, que carreiras, reputações, opiniões alheias, tudo isso poderia desaparecer, mudar, ser, tirado. Mas o que tinham uma com a outra, o amor que haviam construído, era real e duradouro de maneiras que nada mais podia ser. Eu te amo, Júlia sussurrou na escuridão, seus dedos traçando o rosto de Andressa. Não importa o que aconteça, não importa quem tente nos separar, eu te amo também. Andressa beijou sua testa, seus lábios, suas pálpebras. E vamos sair do outro lado disso, juntas. Era uma promessa e uma prece, e ambas se agarraram a ela, enquanto o mundo ao redor delas continuava caindo, confiando que o amor que compartilhavam
seria forte o suficiente para vê-las através da tempestade. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios que qualquer uma delas havia experimentado. Júlia tentou manter as aparências, comparecendo a reuniões que ninguém aparecia, enviando propostas que eram rejeitadas sem consideração, lutando para salvar uma carreira que parecia determinada a afundar. Andressa, acostumada à estrutura e propósito, lutou com a sensação de inutilidade que vinha com o desemprego súbito. Ela começou a procurar novos empregos em segurança, mas a notícia de sua demissão havia se espalhado, e ninguém queria contratar uma guarda-costas que se envolvera com uma cliente. Foi em uma manhã especialmente difícil, quando Júlia recebeu a notícia de que seu último grande cliente estava cancelando seu contrato, que tudo chegou ao limite. Ela olhou para os números em sua tela, vendo meses de trabalho evaporarem, e algo dentro dela finalmente quebrou. Não posso fazer isso. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Andressa, que estava fazendo café na cozinha, virou-se bruscamente. Fazer o quê? Isso. Nós. Júlia gesticulou entre elas, sua voz crescendo histérica. Estou perdendo tudo. Minha empresa, meus clientes, anos de trabalho. E você perdeu seu emprego, seu propósito. Tudo por causa de nós, desse relacionamento que talvez nem fosse suposto acontecer. Você não acredita nisso. Mas havia medo nos olhos de Andressa agora. Um medo primal de estar prestes a perder a única coisa que realmente importava. Não sei mais em que acredito. Júlia estava chorando agora. Toda a pressão das últimas semanas finalmente explodindo. Talvez todos estivessem certos. Talvez fôssemos egoístas, pensando que nosso amor seria suficiente. Mas não é. Amor não paga contas. Amor não reconstrói carreiras. Mas amor é real. Andressa se aproximou, suas mãos alcançando, mas Júlia se afastou. Júlia, por favor. Sei que está assustada. Eu também estou. Mas não podemos desistir agora. Talvez desistir seja a coisa mais inteligente a fazer. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Andressa ficou ali, congelada, algo se quebrando visivelmente em seu rosto. É isso que você quer? Terminar? E de repente, confrontada com a realidade de perder Andressa, a neblina de pânico em Júlia se dissipou. Não era isso que ela queria, nem remotamente. Não, ela soluçou, desabando no chão. Não é isso que eu quero. Só estou tão cansada, tão assustada, e não sei como consertar isso. Andressa estava ao lado dela em segundos, puxando-a para seus braços, segurando-a firme enquanto Júlia desmoronava completamente. Está tudo bem ficar assustada. Está tudo bem não saber como consertar. Mas não me afaste. Nunca me afaste. Me desculpe. Júlia soluçou contra o ombro de Andressa. Desculpe. Eu não quis dizer aquilo. Você é tudo para mim. Você é tudo para mim também. Andressa segurou seu rosto, forçando Júlia a olhar para ela. E vamos superar isso. Não sei como ainda, mas vamos. Porque desistir não é uma opção. Não quando lutei tanto para encontrar você. Elas ficaram no chão da cozinha por um longo tempo, segurando uma a outra, deixando o mundo exterior esperar. E foi ali, no ponto mais baixo, que algo mudou. Uma determinação se instalou em Júlia. Uma recusa de deixar as opiniões de outros ditarem sua felicidade. Sabe de uma coisa? Ela disse finalmente, sua voz rouca mas firme. Que se danem. Que se danem todos os investidores preconceituosos, todos os clientes que preferem aparências a talento real, todos os comentários odiosos online. Não preciso deles. Posso reconstruir sozinha, do meu jeito. Andressa sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez. Esse é o espírito. E você? Júlia virou-se completamente para Andressa. Você é incrível no que faz. Qualquer empresa que não consiga ver além de um erro suposto é idiota. Mas se eles não querem te contratar, então comece sua própria empresa. Minha própria empresa? Por que não? Você tem a experiência, as habilidades, os contatos. E agora tem uma sócia que sabe um pouco sobre construir negócios do zero. Júlia estava se animando com a ideia agora. Podíamos fazer isso juntas. Você com sua empresa de segurança, eu reconstruindo minha imobiliária, nos apoiando. Reconstruir do zero seria arriscado. Tudo que vale a pena é arriscado. Júlia beijou Andressa profundamente. E já arriscamos tanto. Por que parar agora? Foi naquele momento, cercadas pelos destroços de suas vidas antigas, que tomaram a decisão de construir algo novo juntas. Não apesar dos desafios que enfrentavam, mas por causa deles. Porque haviam descoberto algo raro e precioso. Um amor forte o suficiente para sobreviver à tempestade.
Uma parceria que podia transformar fracasso em oportunidade. 3 meses depois, Júlia estava em pé no que seria o canteiro de obras de seu novo projeto. Não um complexo de luxo para a elite, mas unidades habitacionais acessíveis para famílias de classe média. Algo que sempre quisera fazer, mas nunca teve coragem. Ela havia vendido alguns de seus ativos pessoais, pegado empréstimos, encontrado investidores menores, mas mais visionários que viam valor em sua visão ao invés de preocupação com sua orientação sexual. Andressa estava ao lado dela, não mais como sua segurança pessoal, mas como sua parceira em todos os sentidos. A Montenegro Security Solutions havia aberto 2 meses atrás, especializada em proteção para mulheres e membros da comunidade LGBTQ+, pessoas frequentemente ignoradas por empresas de segurança tradicionais. A empresa já tinha uma lista de espera de clientes. Nunca pensei que diria isso, Júlia murmurou, olhando para o terreno à frente dela. Mas sou grata por tudo o que aconteceu. A discriminação, as perdas, o medo, porque me forçou a ser honesta sobre quem sou e o que realmente importa. Engraçado. Andressa passou um braço ao redor da cintura de Júlia. Eu estava pensando a mesma coisa. Perder aquele emprego foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me deu a chance de construir algo que é realmente meu, algo que importa. Estamos dando certo, não estamos? Júlia se virou para Andressa, ainda às vezes surpresa que conseguiram passar por tudo. Estamos mais que dando certo. Estamos prosperando. Andressa a beijou suavemente. E sabe por quê? Porque paramos de tentar nos encaixar nas expectativas de outras pessoas e começamos a viver nossa verdade. Foi naquele momento que Júlia viu uma figura familiar se aproximando. Camila, uma antiga colega de trabalho que havia sido uma das poucas a permanecer em contato após o escândalo. Júlia, Andressa, que bom ver vocês. Elas se cumprimentaram calorosamente, e Camila olhou ao redor com aprovação óbvia. Este projeto parece incrível, muito mais interessante que os complexos genéricos de luxo que costumávamos fazer. Obrigada. É um risco, mas está me realizando de maneiras que o trabalho anterior nunca fez. Júlia hesitou, então perguntou: como estão as coisas na velha empresa? Honestamente, caindo aos pedaços. Camila fez uma careta. Aqueles investidores que te deixaram? 3 de seus projetos falharam nos últimos meses. Má gestão, sem sua visão para guiá-los. E agora estão sofrendo PR negativo por discriminação depois que sua história vazou completamente. Muitos clientes não querem se associar com homofobia. Júlia deveria se sentir vingada, mas tudo o que sentiu foi pena. Pena. Talvez eles aprendam algo com isso. Você é mais generosa que eu seria. Camila sorriu. Mas falando nisso, a razão que vim aqui, alguns de nós estamos formando uma nova coalizão de empresas de negócios lideradas por mulheres e LGBTQ+. Pensamos em você imediatamente. Interessada? Muito. Júlia mal podia acreditar. Meses atrás, estava lutando para manter um único cliente. Agora estava sendo convidada para uma coalizão de empresários? Mande os detalhes. Depois que Camila saiu, Andressa puxou Júlia para um abraço. Viu? As pessoas certas, aquelas que importam, elas nos encontram. Nós nos encontramos, Júlia corrigiu. E isso é tudo que precisamos. À noite, voltando para o apartamento que agora era verdadeiramente delas, não um lugar onde Andressa era apenas a segurança no quarto de hóspedes, mas uma casa compartilhada cheia de lembranças e sonhos futuros, Júlia refletiu sobre a jornada que haviam feito. 6 meses atrás, ela era uma mulher assustada escondendo sua verdadeira identidade, vivendo uma mentira que pensava ser necessária para o sucesso. Agora, era abertamente queer, em um relacionamento comprometido com a mulher mais incrível que já conhecera e construindo uma carreira que realmente importava para ela. Sim, havia sido difícil. Sim, elas haviam perdido coisas ao longo do caminho. Mas o que ganharam? Autenticidade, amor verdadeiro, propósito real, valia infinitamente mais. No que está pensando? Andressa perguntou, encontrando-a na varanda onde Júlia estava observando a cidade se iluminar à noite. Estou pensando que você mudou minha vida completamente. E sou grata por cada momento difícil, porque me trouxeram até você. Júlia Tavares, você está ficando sentimental. Mas Andressa estava sorrindo. Aquele sorriso raro e lindo que ela reservava apenas para Júlia. Posso ser sentimental. Júlia se virou para ela, suas mãos encontrando o rosto de Andressa. Especialmente quando estou prestes a fazer algo aterrador e maravilhoso. O quê?
Curiosidade brilhou nos olhos de Andressa. Isso. E Júlia se ajoelhou, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Andressa Montenegro, eu sei que fizemos as coisas fora de ordem. Nos apaixonamos quando não devíamos. Construímos um relacionamento no meio do caos e de alguma forma saímos do outro lado mais fortes. Você é minha parceira, minha melhor amiga, meu amor P continuar. E quero passar o resto da minha vida provando que foi a melhor decisão que tomei ao escolher você. Quer se casar comigo? Por um longo momento, Andressa apenas a encarou, lágrimas formando em seus olhos. Então ela estava puxando Júlia de pé, beijando-a tão profundamente que Júlia esqueceu de respirar. Sim, Andressa sussurrou contra seus lábios. 1000 vezes sim. Júlia deslizou o anel no dedo de Andressa. Um simples anel de ouro com uma pequena safira. Discreto, mas significativo. Sei que ainda há desafios pela frente. Sei que o mundo nem sempre vai ser gentil com duas mulheres tentando construir uma vida juntas. Mas já superamos tanto. Andressa entrelaçou seus dedos com os de Júlia, o anel brilhando sob a luz da lua. E vamos superar tudo mais que vier, porque temos uma a outra. Para sempre, Júlia prometeu. Para sempre, Andressa ecoou. Elas ficaram ali na varanda, segurando uma a outra enquanto a cidade se movia abaixo, inconsciente do amor que florescia acima dela. 2 corações que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. 2 almas que haviam escolhido a autenticidade sobre a conveniência, o amor sobre o medo. E enquanto se beijavam sob as estrelas, ambas sabiam que esta era apenas o começo. Haveria desafios. Sempre haveria. Mas enfrentariam juntas, lado a lado, 2 mulheres fortes que se recusavam a deixar o mundo ditasse como deveriam amar. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia íntima em uma vinícola no interior. Não foi a grande celebração que Júlia uma vez imaginou para si mesma, quando pensava em casamento abstratamente. Não havia centenas de convidados, nenhum evento de gala. Em vez disso, havia apenas 50 das pessoas mais importantes em suas vidas. Amigos verdadeiros que haviam permanecido ao lado delas, através do escândalo, colegas que as respeitavam por sua autenticidade e familiares que amavam incondicionalmente. A mãe de Júlia, que inicialmente havia lutado para entender o relacionamento de sua filha, chorou durante toda a cerimônia. Lágrimas de alegria ao ver sua filha finalmente, completamente feliz. O pai de Andressa, um veterano militar aposentado, que Júlia estava nervosa para conhecer, deu-lhe um abraço de urso quando foi apresentada. Qualquer um que faça minha filha sorrir desse jeito é família. Ele disse simplesmente. Júlia usava um vestido simples, mas elegante, em branco marfim. Seu cabelo loiro caindo em cachos soltos sobre os ombros. Andressa estava deslumbrante em um smoking branco personalizado que acentuava perfeitamente sua silhueta atlética. Quando se encontraram no altar improvisado entre as videiras, ambas tinham lágrimas escorrendo pelos rostos. Pensei que você disse que não chorava, Júlia sussurrou, enxugando uma lágrima da bochecha de Andressa. Eu disse que não chorava facilmente. Você é a exceção a todas as minhas regras. Andressa segurou as mãos de Júlia, e Júlia pôde sentir um leve tremor nelas, algo que nunca pensou que veria na sempre controlada Andressa Montenegro. A celebrante, uma juíza que era amiga da coalizão de negócios que Júlia havia se juntado, sorriu para ambas. Estamos aqui hoje para celebrar algo extraordinário. Não apenas a união de 2 pessoas, mas a coragem que levou para chegarem aqui. Júlia e Andressa, vocês tiveram que lutar pelo direito de amarem abertamente. Tiveram que reconstruir suas vidas do zero, quando o mundo tentou puni-las por serem autênticas. Mas aqui estão, mais fortes juntas do que jamais foram separadas. Júlia mal ouvia o resto, perdida nos olhos de Andressa, vendo refletido ali todo o amor, toda a jornada, todas as promessas de futuros compartilhados. Quando chegou a hora dos votos, Andressa foi primeiro. Júlia, quando entrei em sua vida, era apenas para fazer um trabalho. Eu tinha regras, limites, linhas que não cruzava. Mas você fez todas essas regras parecerem sem sentido. Você me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, que amor vale qualquer risco. Prometo passar todos os dias do resto da minha vida te protegendo. Não como sua segurança, mas como sua parceira. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, te segurar em todos os seus medos e te amar em toda a sua verdade. Você é minha casa, Júlia, e não há lugar onde eu preferiria estar do que ao seu lado. Júlia estava chorando abertamente agora, nem tentando conter as lágrimas.
Respirou fundo antes de começar seus votos. Andressa, você entrou na minha vida quando eu mais precisava. Não apenas de proteção física, mas de alguém que me visse realmente. Você me deu coragem para ser honesta sobre quem sou, para parar de me esconder, para viver autenticamente. Cada desafio que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, só provou que não há nada que não possamos fazer juntas. Prometo ser sua parceira em todas as aventuras, sua segurança em todos os medos, seu amor em todos os momentos. Você é minha força, minha paixão, minha razão para acordar cada manhã sorrindo. E vou passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa quando escolheu me amar. Os anéis, por favor. A celebrante sorriu através de suas próprias lágrimas. Elas trocaram anéis simples de ouro branco, gravados com a data em que se conheceram. Não o dia do casamento, mas aquela primeira manhã quando Andressa apareceu em sua porta e mudou tudo. Pelo poder que me é concedido pelo Estado de São Paulo, e mais importante, pelo poder do amor que testemunhei aqui hoje, declaro vocês casadas. Podem beijar suas esposas. O beijo foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não apaixonado ou urgente, mas profundo, significativo, uma promessa selada sob os olhos de todos que importavam. Quando se separaram, o pequeno grupo de convidados explodiu em aplausos e assobios. A recepção foi simples, mas perfeita. Dançaram sob luzes de fada penduradas entre as árvores, comeram comida caseira preparada por um chefe local, riram e choraram com discursos emocionantes de amigos e familiares. A mãe de Júlia fez um discurso que deixou metade dos convidados em lágrimas. Quando Júlia me contou sobre Andressa, sobre o relacionamento delas, não vou mentir, fiquei assustada. Não porque há algo errado com duas mulheres se amando, mas porque sabia como o mundo pode ser cruel. Não queria que minha filha sofresse, mas vendo-as juntas, vendo a força que compartilham, a alegria que encontraram, uma na outra, entendo agora que o verdadeiro perigo seria negar esse amor. Andressa, obrigada por fazer minha filha feliz de maneiras que eu nem sabia serem possíveis. O pai de Andressa, um homem normalmente de poucas palavras, levantou-se com uma taça na mão. Minha filha sempre foi uma lutadora. Quando decidiu entrar para o serviço militar, lutou. Quando entrou em segurança privada, lutou. Mas nunca a vi lutar por algo com tanta ferocidade quanto lutou pelo direito de amar Júlia abertamente. E Júlia, você lutou igualmente. Vocês duas são as mulheres mais fortes que conheço. E juntas, são imparáveis. À medida que a noite avançava, Júlia e Andressa se encontraram se afastando da multidão, caminhando entre as videiras, sob um céu estrelado. Andressa puxou Júlia para perto, beijando o topo de sua cabeça. Feliz, ela murmurou. Mais do que jamais imaginei ser possível. Júlia se virou em seus braços, suas mãos encontrando o rosto de Andressa. Você sabe o que é estranho? Meses atrás, pensei que minha vida estava acabada. Perder aqueles clientes, enfrentar toda aquela discriminação, parecia o fim de tudo, mas era apenas o fim de uma vida que não era realmente minha, e o começo disso. Ela gesticulou para o ambiente ao redor delas, para os convidados rindo no fundo, para o anel em seu dedo. Algo real. Algo nosso. Não me arrependo de nada, Andressa disse firmemente. Nem de perder meu emprego, nem das dificuldades. Nada, porque tudo nos levou até aqui. Aqui, Júlia ecoou, puxando Andressa para um beijo profundo que prometia não apenas esta noite, mas milhares de noites por vir. Quando retornaram à recepção, encontraram Camila organizando uma surpresa, uma projeção de fotos em uma tela branca montada entre as árvores, documentando a jornada de Júlia e Andressa. Havia fotos iniciais de quando Andressa era apenas sua segurança, ambas mantendo distância profissional. Depois, vieram fotos de quando o relacionamento se tornou público, paparazzi shots delas de mãos dadas, imagens de eventos onde Andressa estava sempre ao lado de Júlia, não atrás. E, finalmente, fotos recentes. Júlia no canteiro de obras de seu novo projeto, radiante e realizada. Andressa em sua nova empresa, confiante e no comando. As duas juntas em momentos casuais, tão obviamente apaixonadas que fazia o coração doer. Vejam como vocês mudaram, Camila disse ao grupo reunido. Não apenas suas circunstâncias, mas vocês mesmas. Júlia, você costumava ser tão controlada, tão cuidadosa para manter imagem. Agora você sorri mais, ri mais, vive mais. E Andressa, você costumava ser todo trabalho,
toda seriedade. Mas com Júlia, você se suavizou de maneiras lindas. Vocês se transformaram uma a outra. Era verdade, Júlia percebeu. Ela não era mais a mulher que conheceu Andressa, cuidadosamente construída, escondendo partes de si mesma, vivendo por aprovação alheia. Agora era mais selvagem, mais livre, mais completamente ela mesma. E Andressa, que uma vez usava profissionalismo como armadura, agora se permitia ser vulnerável, ser suave, ser plenamente humana. Para a transformação, Júlia ergueu sua taça e todos os presentes se juntaram ao brinde. Para amor, Andressa adicionou. Para coragem, a mãe de Júlia acrescentou. Para autenticidade, Camila disse. Para Júlia e Andressa, todos gritaram juntos. Que sua jornada continue sendo tão bonita quanto seu amor. Mais tarde, quando a noite se transformou em madrugada e os convidados começaram a partir, Júlia e Andressa ficaram sozinhas finalmente, sentadas em um banco rústico, sob uma árvore antiga, observando as últimas estrelas começarem a desvanecer com a aproximação do amanhecer. Então, senhora Montenegro, Andressa disse, experimentando o nome. Júlia havia escolhido tomar o sobrenome de Andressa, uma declaração de compromisso que significava mais, porque não era requerida, mas escolhida. Senhora Montenegro, Júlia repetiu, gostando de como soava. Tem um toque bonito a isso. Tem. Andressa a puxou mais perto. Sabe o que mais tem um toque bonito? O fato de termos o resto de nossas vidas pela frente. Nenhuma ameaça pairando sobre nós. Nenhuma discriminação nos segurando. Apenas possibilidades. Apenas possibilidades, Júlia concordou. E pela primeira vez em sua vida, o futuro não parecia assustador. Parecia promissor, excitante, cheio de potencial ilimitado, porque ela tinha Andressa ao seu lado, e juntas haviam provado que podiam sobreviver a qualquer coisa. Enquanto o sol começava a nascer, pintando o céu em tons de rosa e dourado, elas se beijaram, não com a paixão feroz de novos amantes, mas com a ternura profunda de almas gêmeas que haviam encontrado seu lar uma na outra. E naquele beijo estava tudo o que haviam superado, tudo o que ainda viriam a enfrentar, e a promessa inabalável de que, acontecesse o que acontecesse, estariam juntas. 2 anos depois, Júlia estava no palco de uma conferência de negócios, compartilhando sua história com centenas de empresárias aspirantes. Quando comecei, ela disse à plateia atenta, pensei que sucesso significava a aprovação, de clientes, de investidores, da sociedade. Então perdi tudo por me recusar a esconder quem amava. E sabe o que descobri? Aquilo não era perder, era libertar. Porque, quando você constrói uma vida baseada em sua verdade ao invés das expectativas alheias, você constrói algo inabalável. Do lado de fora da sala, Andressa assistia através da porta de vidro, orgulho brilhando em seus olhos. Sua própria empresa havia crescido além de suas expectativas mais selvagens. E ela agora treinava a próxima geração de profissionais de segurança, especialmente mulheres e pessoas LGBTQ+, que queriam entrar no campo. Quando Júlia desceu do palco, foi direto para os braços de Andressa. Como eu fui? Perfeita. Como sempre. Andressa a beijou suavemente, não se importando com quem pudesse estar observando. Pronta para ir para casa? Lar. Júlia saboreou a palavra. Não era apenas um lugar, mas uma pessoa, um sentimento, uma vida que haviam construído juntas através de coragem e amor inabalável, sempre pronta para ir para casa com você. E enquanto caminhavam de mãos dadas pelo corredor, passando por olhares, alguns de admiração, alguns de curiosidade, alguns de desaprovação que não importava mais, ambas sabiam que haviam vencido. Não contra adversários ou obstáculos, mas contra o medo que uma vez as limitara. Haviam vencido o direito de amar abertamente, de viver autenticamente, de construir uma vida que era completa e verdadeiramente delas. E essa era a vitória mais doce de todas.